Olá, estou aqui para apresentar os dois novos filmes que entram em cartaz esta semana no nosso cardápio semanal. Como vocês sabem, por enquanto, são 2 filmes a cada semana, porque a gente está na transição das plataformas para poder melhor te atender. O primeiro filme da semana tenho muito orgulho de apresentar. É um título inédito no Brasil, um documentário chamado Fúria em Jogo. Esse filme de 2006 conta sobre uma partida de polo aquático na Olimpíada de Melbourne, na Austrália, em 1956. A semifinal do torneio entre Hungria e União Soviética. Aí você está ouvindo aí falando assim, enlouqueceu esse cara. Por que eu quero saber de uma partida de polo aquático na Olimpíada de 56 entre a Hungria e a União Soviética? É uma história absolutamente extraordinária. Por quê? Porque muito pouca gente sabe o que aconteceu na Hungria em 1956, que foi uma revolução muito importante. Em 1956, a Hungria, como todos os países do leste europeu, era um país comunista. O primeiro-ministro era um homem muito conectado com a União Soviética, um stalinista, e a população, no final de outubro, decidiu fazer uma grande passeata exigindo mais liberdade e que o socialismo da Hungria fosse um socialismo democrático. O movimento foi tão forte que o primeiro-ministro caiu e entrou um outro primeiro-ministro, também do Partido Comunista, também socialista, mas que pôs em liberdade os presos políticos e mandou fechar a polícia secreta. É importante dizer que não foi uma revolução capitalista. Não, a população queria um socialismo democrático e não aquela tirania que havia sido criada pela União Soviética. No dia 1º de novembro, a União Soviética mandou tanques para a Hungria. O primeiro-ministro pediu ajuda para as Nações Unidas. As Nações Unidas e os países do Ocidente não se preocuparam com a situação da Hungria, porque estavam preocupados com a crise do Canal do Suez. E no dia 4 de novembro, os tanques russos, aviões, invadiram Budapeste e foi um massacre. Calcula-se que 20 mil húngaros morreram nesses poucos dias. Além disso, mais de 10 mil foram presos por motivos políticos, 2 mil processos foram feitos contra personalidades que tinham participado dessa tentativa de um socialismo democrático, vários foram enforcados, fuzilados, enfim. E até 1989 permaneceu exército soviético dentro da Hungria para garantir que não houvesse mais nenhum tipo de rebelião. As Olimpíadas nessa época eram disputadas em novembro, dezembro. Portanto, quando começou as Olimpíadas, a União Soviética estava massacrando os húngaros. E essas coisas que a gente não explica, por uma coincidência incrível, a semifinal do polo aquático foi entre União Soviética e Hungria. O polo aquático já é um esporte um pouco violento, tem muito contato físico, são pessoas muito fortes, e o jogo, claro, foi a oportunidade dos húngaros se vingarem. Não vou contar o que acontece no final do jogo, mas tenho certeza que todo mundo vai gostar do que acontece. Os 2 diretores passaram 5 anos pesquisando, encontraram algumas das pessoas que participaram desse evento e dos eventos da Hungria, muitas cenas de arquivo da Hungria na época e das Olimpíadas. É uma aula de história, é uma aula de camaradagem, é uma aula de fibra, é uma aula sobre esporte e é uma aula sobre tudo que é importante na humanidade. Belíssimo documentário que você com certeza não viu. Se for escolher um para assistir, recomendo esse. Segundo filme da semana é bastante diferente do primeiro. Boneca Inflável, um filme japonês de 2009 do genial cineasta Koreda. Um cineasta que tem uma longa carreira, já são mais de 25 filmes, teve vários filmes selecionados em festivais, esse mesmo estava na seleção do Festival de Cannes. Poucos anos depois, Pais e Filhos, filme que ele fez, muito inspirado no Ozu, ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes. Enfim, um cineasta que tem uma carreira sólida e importante. Nesse filme, a gente tem uma boneca inflável, daquelas que você sabe muito bem para que serve, que é a companheira de um senhor ali de seus 50, 60 anos que mora sozinho. E num dia, um sopro de vida bate e ela vira um ser humano. A atriz que faz a personagem é sensacional, perfeita, ela realmente é uma boneca viva e ela sai de casa e acaba entrando numa videolocadora, onde o gerente está precisando muito de uma pessoa para ajudá-lo e ela então começa a trabalhar por lá. E esse rapaz vai levá-la para caminhar, para conhecer a cidade, ela vai interagir com outros personagens e como todos os filmes do Koreda, a gente fala sobre a vida, sobre a alma, sobre a morte, sobre a solidão, sobre a companhia. Um dos maiores críticos de cinema, o americano Roger Ebert, diz uma frase que eu acho que define muito o cinema do Koreda. Seus filmes abraçam os mistérios da existência e seus personagens estão sempre em busca de respostas, além dos motivos que os fazem felizes. Tá aí para você esse belo filme
divertido, poético e intenso sobre a natureza humana. Boneca Inflável. É isso. Esses dois filmes muito originais, muito diferentes, que você provavelmente nunca assistiu, a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.